Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou Andréa Bartosevias, embaixadora da Hive. Estamos aqui hoje num momento super especial. Como toda quarta-feira, nós temos nossa live para falar de saúde, para falar de suplementos, para falar de tudo que há de novidade aí no mercado em relação à suplementação, à saúde e bem-estar. E hoje eu tenho uma convidada super especial, então quero pedir para vocês que já comecem a encaminhar o aviãozinho aqui, ó, vou fazer também. Já manda o aviãozinho para todo mundo que você conhece e que deseja também conhecer, se cuidar melhor, entrar o ano de 2026 aí na sua melhor versão. Tem uma super convidada hoje. Vou falar um pouquinho do currículo dela enquanto ela entra aqui. Deixa eu já chamar ela aqui. Vamos ver. Aqui. Deixa eu adicionar. Conhecida carinhosamente como Bebê. Ó, já entrou aqui ela. Muito bem, bem-vinda, Bebê. Boa Doutora noite. Mercedes Reiter, graduada em Farmácia Bioquímica, Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, estratégica de negócios pelo INPG, mestrado também em ciência e tecnologia de alimentos pela UFSC e mais, né? Ela é PhD em ciência e tecnologia de alimentos pela UCO, da Espanha, pós-PhD também em Valência, na Espanha. Então, uma pessoa que tem mais de 30 anos, né, como professora na Universidade Regional de Blumenau, 15 anos de coordenação de ética e de pesquisa em seres humanos. É uma super profissional. Olha, se não bastasse todo esse currículo, toda a experiência que a gente já conhece, ela sempre, e mais do que todo o currículo, toda a formação dela, especialização, uma das coisas que eu mais admiro na Memê essa busca constante por conhecer novos países, novas pessoas, novas possibilidades, novos lugares, tudo que há de melhor no mundo. Ela não se contenta com o que a gente tem aqui, está sempre em busca do que há de melhor para poder trazer para nós e compartilhar com todos. Então, bebê, seja super bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Andrea. Boa noite a todos. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa área que eu amo tanto, que é a alimentação. É um tema delicado para falar, né? Porque todo mundo come, todo mundo gosta, todo mundo opina, todo mundo sempre cozinhou. Então, dentro de cada um há um saber, né? E a gente tem que respeitar esse saber. Então, é um tema muito legal, não para discutir, mas para filosofar, para refletir, para melhorar, né? Sempre em função da saúde. Maravilha. E a gente quer começar justamente com essa pergunta que a gente colocou no nosso convite, né? O que mudou, né, dos últimos anos para cá? O que mudou em relação à nossa alimentação, os nossos hábitos? O que mudou nos alimentos também? Né? O que tu traz para a gente em relação a esse assunto? Bom, a alimentação, ela é fundamental para a sobrevivência, desde que ela tenha tudo aquilo que o nosso corpo exige para a vida, todas as necessidades básicas. Só que a alimentação não é só alimentação para continuar existindo, a alimentação molda culturas, molda tradições. Não é apenas uma necessidade fisiológica, mas toda a identidade de um país, de uma região. Bom, se a gente pensa em Brasil, nós temos um monte de identidades, né, dependendo da região onde a gente está. Então, a alimentação ela acaba tornando, moldando sociedades e trazendo tradições muito fortes nas regiões, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre essa globalização. Mas hoje em dia nós temos que entender, assim, evitar entender essa evolução dos hábitos dos alimentos e as implicações que isso também acaba acarretando. Esse padrão alimentar não vai refletir só em questões de saúde, mas também em impactos sociais e ambientais. Porque, assim, se a gente pensa numa agricultura primitiva, vamos para a história da humanidade e a história da alimentação, né?
Então, todas essas escolhas sempre foram em função da própria manutenção da vida, da saúde, do bem-estar. Mas isso se pensa hoje. Antigamente era apenas para sobreviver, né? Então, essa evolução, ela trouxe transformações sociais, trouxe desafios atuais. Então, é importante refletirmos sobre esses hábitos que essa era moderna nos traz. Porque tem muita coisa que é muito bom na evolução, mas tem muita coisa que nos prejudicou. E nós estamos num momento de transição e de ebulição muito grande. Então, indo para o passado, para a história do homem, houve uma transformação de nômades para sedentários, e isso foi crucial, porque então as pessoas começaram a cultivar, né, a criar gado, aves, para ter uma produção em maior escala. Isso começou a fazer uma modificação. Então, se a gente pensa naquela época, toda essa prática da agricultura, toda essa prática de pecuária também, ela garantia a segurança alimentar. Vou fazer um parênteses aqui importante, porque a gente escuta muito segurança alimentar e segurança do alimento. Então, é bem importante que a gente saiba o que é uma coisa e o que é a outra. Segurança alimentar é a segurança que eu tenho e que eu vou ter acesso ao alimento. Hoje nós não pensamos nisso, porque nós vamos no supermercado e a gente consegue comprar qualquer coisa. Se é bom ou ruim, não importa, mas a gente consegue ir. A gente tem certeza que vai sair de casa e vai comprar. A gente não se preocupa com isso. Nós não estamos em guerra. Então, tem acesso ao alimento. Então, essa é a segurança alimentar. Outra coisa é se esse alimento ao qual eu tenho acesso, ele é seguro. Então, toda essa transformação do alimento hoje é para ter segurança do alimento, e não apenas a segurança alimentar. Onde esse alimento vai fazer o quê? Supõe-se que não vai me dar doença, supõe-se que vai me nutrir, supõe-se que vai cobrir todas as necessidades. Então, é muito importante sabermos essa diferença e saber que temos que ter os dois, né? Segurança alimentar é mais uma questão de uma política pública, e a segurança do alimento é para a gente não ficar doente. Certo? Bom, então, essas práticas, elas começaram a garantir a segurança alimentar, ou seja, acesso ao alimento àquelas populações. E isso foi desenvolvendo sociedades complexas, onde se tinha divisão de trabalho, onde começou-se uma estrutura social, garantindo o alimento. E naquela época, para que ele não estresse, daquela forma que se vivia, o alimento, ele supria todas as nossas necessidades. Já vão entender por que eu estou indo tão longe, né? Porque a agricultura ela surgiu há mais de 10 mil anos. Civilizações começaram a domesticar animais, levando, né, a produção para os outros há muitos mil anos, né, atrás. Mas antes disso se dependia da caça e da coleta do que achavam por aí, certo? Mas o que acontecia? Você tinha que levar isso, quando à medida que a história foi evoluindo, a civilização aumentando, a população crescendo, nem todos tinham acesso ao alimento. Tem lugares com invernos muito frios e não existiam geladeiras, por exemplo, né? Então, tinha que se desenvolver métodos de conservação desses alimentos de forma que garantissem para esses períodos mais escassos que o alimento chegasse àquelas populações. Então, o que tinha disponível na natureza? Como conservar? Né? A gente pode ir aqui em Centro-América, né, naquelas populações indígenas onde tinha batatas. Então, eles faziam buracos na terra onde tinha neve e a batata era conservada, ficava como desidratada, né? Uma batata chips da antiguidade. Mas então era o método que se tinha. Por que existe o bacalhau? Não foi porque é gostoso, é porque era um método de conservação. Então, todos esses métodos, a carne seca, são métodos que, através da história, as pessoas iam desenvolvendo. Para quê? Para garantir alimento, essa segurança alimentar por tempos, né, mais difíceis, em distâncias maiores. Isso trouxe, então, uma revolução agrícola e gerou algumas técnicas como rotação de culturas, aragem, formas de cultivo que sejam diferenciadas. Trouxe o armazenamento de grãos. Que maravilha, armazenamos grãos e temos para tudo. Mas isso também hoje tem consequências, porque o armazenamento hoje é muito grande e acaba trazendo doenças
pestes, né? Como é? Pragas, né? Peste não é praga. Pragas, O aham. português é um tilt aqui. Pragas, né? Então surgem aí as substâncias químicas. Então tudo isso foi através da história, onde teve um pico muito grande e agora isso está declinando e está se lutando por uma busca de uma outra forma de conservação e não apenas acumular por acumular e todas as doenças que através da história isso teve. Também teve invenção de ferramentas agrícolas, novas técnicas de cultivo, novas técnicas de transformação de alimentos, que isso permite com que se tenha uma sociedade mais complexa, né, para poder levar o alimento. E principalmente a rotação de culturas, que não vai desgastar tanto o solo, vai enriquecer, enfim, forma de fertilizar o solo. Isso levou também a especializações no trabalho, isso também levou a classes sociais diferenciadas, crescimento das cidades. Aí começou a surgir alguns outros problemas e diferenciações. E com isso também surge o crescimento de mercados, feiras, estrutura de troca de alimentos, sistemas de moedas, né? Através da história, isso foi gerando uma leva e traz, né, de diferentes temperos, aqueles mercados de antigamente, troca de alimentos que nós não temos por outros que têm, com isso técnicas culinárias também foram levadas de um lugar, enfim, um intercâmbio cultural muito grande. Então, tu diz que a globalização que existiu favoreceu a ampliar esse mix, essa variedade de produtos, essa possibilidade para disponibilizar para as pessoas, Sim. certo? Vamos ver o lado bom e o lado ruim disso. Eu não estou falando do lado ruim, não que a gente vai ter que voltar para trás, não. Mas do lado ruim que a gente parou de escutar a natureza e as estações. Então, se a gente observa um grão que dá nos Andes, no meio da neve, para as pessoas poderem caminhar horas na neve e aguentar, é mais calórico, tem uma proteína. Você acha que esse alimento serve no Brasil, com esse calor que nós temos? Um alimento super calórico? Né? E não vou falar que alimento é esse, porque está na moda no Brasil comer isso. Então, ao mesmo tempo que trouxe novas coisas, por exemplo, o morango hoje em dia nós comemos o ano inteiro. Mas por que a natureza dá morango em um determinado período? Por que a natureza dá em determinados períodos e em cada região um alimento diferenciado? Por alguma necessidade biológica, porque nós somos biologia, nós somos vida, né? E a natureza ela é sábia. Então, nada contra a globalização, pelo amor de Deus. Eu acho isso maravilhoso, principalmente eu, que adoro trazer e misturar cultura. Se me perguntarem que tipo de comida eu faço, eu fico assim, eu não sei, porque eu misturo tudo, né? Tem uma influência muito misturada, né? Muito heterogênea. Mas o interessante seria escutar a natureza, ver, isso a medicina chinesa tem muito disso, né? De olhar e comer aquilo que está de acordo com as estações, de acordo com o teu, né? As necessidades que a natureza, enfim, sabe. Todas essas mudanças no século XVIII fizeram uma revolução industrial que implicou na mecanização da agricultura, produção em massa de alimentos, e aqui que começa a ter o nosso prejuízo. Eu não sei o que aconteceu quando... tá aí. Mas aí inventaram enlatamento, a refrigeração, a conservação dos alimentos, a urbanização acelerada, a alimentação rápida, mais acessível, surgimento de alimentos processados ainda sem tanta tecnologia, sem tanto conhecimento como se tem hoje. Embora era conveniente, mas trouxe muitos problemas de saúde e de nutrição. Surgiu ali um estudo da mecanização, da conservação, do transporte, para poder ter a segurança do alimento. Mas essa vida louca, todos esses processos que são maravilhosos, quando surgiram, não eram tão maravilhosos assim. E nós somos fruto disso, né? Onde essa vida maluca gerou um déficit por causa desse estresse, porque o nosso corpo não estava preparado para aquilo. E teve uma época, uns anos atrás, onde as pessoas achavam o máximo o fast food, achavam o máximo o processamento, porque era rápido, porque era prático, porque é moderno. Sim. Só que isso trouxe as consequências que nós temos hoje. Né? Então, foi maravilhoso o desenvolvimento de técnicas como a pasteurização, né, para conservação aí de vários alimentos, como leite, laticínios, sucos, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia se derivou em tantos aditivos que acabaram prejudicando
a nossa saúde. Então, a ciência e a tecnologia de alimentos, ela teve muitos avanços no século XX, muitos processos, trouxe muitas inovações, mas sabe aquela história do uso vem o abuso e do abuso vem a doença? Sim, 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 Então, sim. esse que é o problema, porque daí do Não abuso saber vem usar, possível né? É, isso. não saber usar. Ô, Meme, o que tu acha, né? Então, nessa altura do campeonato, né? Dentro desse cenário, como tu vê a importância dos suplementos, né, para suprir essas faltas, essas falhas que ocorreram nesse processo? Qual que é a importância deles? Por que se fala tanto em suplementação hoje? É moda? O que que é isso? É que assim, são várias coisas, né? É, suplementos é o que mais tem hoje em dia por aí. Por quê? Porque é uma necessidade. Tudo isso que eu falei nos mostrou que houve ali uma perda no nosso organismo, não acompanhou, né? O nosso corpo ele não acompanha as loucuras que o homem inventa. Então, a poluição, a falta do acesso ao alimento temos, mas não aquilo que nós precisamos. Por exemplo, como pode no mesmo país coexistir fome, né? E desperdício de alimentos. Como Exato. pode acontecer desnutrição e obesidade? Não faz sentido isso. Então, há um desequilíbrio onde nós necessitamos de sistemas equilibrados. Então, tudo isso, né, que eu vinha falando da história, ela acaba gerando uma necessidade de suplementar. Por quê? Porque o alimento hoje em dia não nos fornece tudo aquilo que nós precisamos. Ai, por que antes dava? Porque o estresse não era o mesmo, a poluição não era a mesma. Eu não sei o que está acontecendo com o sol, mas dizem que é pior agora, né? Porque a gente está destruindo as camadas que nos protegem. Então, são muitas Exato. coisas. A água contaminada, temos que superprocessá-la, já não é mais água com vida. Né? As pessoas não estão mais comendo fruta direto da árvore, né? Como se diz, direto fresca. Né? Mesmo que tu compre fruta, a criança hoje em dia, se tu oferece uma maçã, ela vai pegar bolacha. Então, e nós comemos frutas para quê? Porque nós precisamos de vitaminas, fibras, sais minerais. Então, como o nosso alimento ele não nos fornece mais tudo aquilo que nós necessitamos em função do nosso estresse, da nossa vida, é uma necessidade nós suplementarmos, mas não com qualquer coisa. Nós temos que suplementar com suplementos de qualidade. Então, dentro desses processos que eu estava falando, existem vários tratamentos, né? Só que eles têm que ter um nível de segurança e de tecnologia. Por exemplo, no século XX surgiu a pasteurização, o enlatamento, o congelamento rápido, desidratação, liofilização. Desidratação e liofilização têm uma diferença. É tudo pó. Então, a desidratação, você tira a água, a umidade, né? Através do calor, mas para alimentos que eu não ligue para vitaminas. A liofilização, que é um processo mais caro, você retira a água a temperatura baixa, sobre congelamento. E isso acaba sendo muito caro. Mas então, numa suplementação boa, nós vamos ter frutas liofilizadas, por exemplo. Se eu pego um limão, eu quero ter, por exemplo, uma proteína de limão, ela tem que ser liofilizada, porque se for desidratada vai ser amargo, vai ser horrorosa, né? Então, é uma dificuldade na suplementação é justamente ter as necessidades nutricionais que tem que ter e um gosto, um odor, um aroma, uma cor atraente e acessível, né? E Tu também me lembrasse agora de uma coisa. Eu até vou me levantar enquanto tu fala, para eu pegar aqui um produto que eu quero tirar uma dúvida contigo. Ô, Pode, Santa Maria, pode vai lá, eu continuar. continuo falando aqui. Então, por exemplo, eu falei dos processos, tá? E tem embalagens a vácuo que também surgiram no século passado. Nesse século, no século XXI, surgiram outras coisas, como, por Olha exemplo, só. o que tu inventou ali? Que eu não enxergo. Ah, X Protein. Amo o de limão, né? Por isso que eu falei. Isso aqui é a prova viva que existe produtos de alta qualidade, suplementos de alta qualidade, com essa tecnologia já disponível no mercado, certo? Sim, sim. Aí é que tá, é aí que eu queria chegar. A suplementação ela tem que ser boa não por uma lista de ingredientes, mas por um processo. Além da lista de ingredientes inteligentemente escolhidos e combinados, tem que ter
um processo de excelência. Ou seja, eu não consigo fazer um produto bom se eu não parto de matéria-prima boa. Então, uma proteína. A proteína, né, de soja, mas qual aminograma? Quais são os aminoácidos daquela proteína? O que eu tenho nessa composição? Qual é a proteína que eu estou... Qual a matéria-prima para compor aquela proteína daquele whey que eu estou consumindo? Tem açúcar? Então, hoje em dia, as pessoas não sabem nem o que é glúten, mas todo mundo pergunta se tem glúten. Exato. Ninguém sabe o que é. Mas não pode ter açúcar, não pode ter glúten, não pode ter lactose, não pode ter nada. Mas então, o que tem em substituição disso? Porque existem pessoas que realmente não podem. Então, você tem que ter uma suplementação que vai atender todas as características que qualquer ser humano necessita e, ao mesmo tempo, que qualquer pessoa que tenha algum déficit, algum problema, alguma alergia, alguma intolerância, ela também possa consumir. E que sejam substitutos naturais, não químicos, ou substâncias, às vezes, porque tudo é química, né? Não vamos inventar, não pode ter química, não. Essa palavra eu não gosto muito, porque tudo é química. Nós somos química, né? Mas que sejam, pelo menos, biologicamente sintetizados, tá? Nesse sentido. Então, a suplementação tem que ser por aí. Você observar a tecnologia, tá? Tem muita tecnologia, e tem tecnologia de ponta. Então, essa Desde proteína até que você mostrou... a gente pode dizer que observar a tecnologia, observar a matéria-prima utilizada e todo o processo, né, de desenvolvimento entra na tecnologia e também o que eu vejo muito importante nesse momento que a gente está vivendo hoje, como se fala muito em suplementação, o mercado abriu muito, mas abriu para muita coisa que não está correta, né? Então, desde a matéria-prima, misturas e tudo mais. Então, além da tecnologia, você ter certeza que o que você está consumindo é o que você realmente comprou e está achando, né? Então, poder se certificar disso também, né? Sim, exatamente isso. Então, a origem da matéria-prima, a qualidade da matéria-prima e o processo que isso vai sofrer. Por que a maioria tem um monte de aditivos? Porque o processo de obtenção, o processo daquela matéria-prima não é altamente tecnológico, não posso dizer que não é sério, não é essa palavra. Tem processos e processos. Então, essa exigência, né, a tecnologia adequada, você pode fazer um purê de maçã de várias formas. Você pode amassar a maçã, você pode fazer ao vapor, você pode ferver, você pode cozinhar no micro-ondas, várias. Então, qual é o melhor processo? Né? Estou dando um exemplo tonto que a gente pode fazer em casa e todo mundo que cozinha sabe que a maçã vai virar um purê depois. Só que qual vai ser o melhor? Qual vai ser mais gostoso? Qual vai manter as características da maçã? Qual que não vai queimá-la? Qual que não vai deixar gosto amargo? Então, é isso no outro nível de indústria. Onde se usa uma nanotecnologia, né? Então, a partícula nano é uma partícula, eu sempre brinco, o cabelo, se eu pegar um cabelo na largura e eu dividir por 1000, é uma micra, mas se eu dividir um cabelo por 1.000.000, eu tenho uma nanopartícula. Então, uma nanopartícula vai ser uma molécula ativa, vai ser absorvida rapidamente, vai rapidamente ser distribuída no organismo. Então, isso faz muita diferença na forma de ação e de conservação desse alimento. Então, é muito importante essa escolha, né, do produto que você vai suplementar. E assim, com a globalização e o acesso a muita coisa, as pessoas, todos nós temos muita confusão em relação a isso. Então, é muito importante, não é porque é de fora do Brasil que vai ser melhor, ao contrário. Muitas vezes, e a maioria das vezes, dessovam aqui o que eles não querem mais. Então, eu confio muito mais numa marca brasileira, né, onde eu sei que está sendo processado com maior carinho, com foco em saúde, do que uma coisa que eu não sei de onde surgiu. Até porque o Brasil é um celeiro. O Brasil é um grande produtor de alimentos, né, alimenta o mundo. Então, com certeza, feito aqui, matéria-prima daqui, com alta tecnologia para conservar o produto sem necessidade, porque então aquilo que eu falei antes, você escolhe um processo que não é tão bom, você precisa colocar muito aditivo para poder manter, aumentar a validade e
ter, né, um prazo garantido de validade. Agora, se você usa uma boa tecnologia, você consegue minimizar esses aditivos. E tem aditivos que são naturais, embora os códigos às vezes são esquisitos para nós, mas existem aditivos que são naturais, tá? Mas essa suplementação ela é necessária justamente por isso, por causa dos prejuízos que nós íamos tendo, por causa desse nos achar modernos. Então, se a gente compara com o passado e hoje, essa falsa ideia que nos venderam de que tem que ser moderno, que tem que ser rápido, que tem que ser isso, o que nos levou? O que é o Tá todo moderno, mundo né? doente. O que é o moderno? O novo luxo é justamente o contrário, né? O novo luxo é você estar bem, se alimentar bem, viver bem, fazer atividade física, você ter tempo, né? Meditar, ter tempo para você. Esse é o novo luxo, né? Não, o que todo mundo ostenta hoje, né? O que mais se ostenta, né? E não é só as pessoas da nossa idade, mas também os jovens, né? Como os jovens estão mudando, né? O seu pensamento também, né, Meme? Sim, isso eu percebo até, eu tenho filha saindo da adolescência, né? Eles têm outra cabeça. O que eles vão comer durante a semana, isso, aquilo, eles se regram, eles, ao mesmo tempo que eles gostam de manter tradição, eles têm inovação na alimentação. Então, o que nós temos que refletir? Eu acho que com tudo isso a gente tem que refletir sobre essa alimentação moderna, processada, que é puro açúcar e gordura. Temos que refletir sobre estilo de vida, saúde. E tem uma coisa que a gente tem que ser sincero, mas me diga, aqui cada um de nós que estamos escutando, quando alguém perguntou para você como é que você come, você sempre fala que é super saudável, né? Ou alguém alguma vez falou assim, eu como super mal. Não, todos nós comemos saudável. Mentira! Mas a gente fala isso porque a gente acha que comemos saudável. A gente tem que parar com isso e olhar para dentro e realmente saber se nós estamos comendo saudável, nós estamos suplementando correto, qual é o nosso estilo de vida, como é que está a nossa saúde. Eu estou atendendo as minhas deficiências? Eu estou me alimentando, suplementando para eu ter prevenção de doenças? Eu estou tomando creatina para ter uma melhor, por exemplo, uma melhor performance? Eu estou tomando proteína para cuidar, né, para evitar a sarcopenia? Eu estou tendo algum acompanhamento? Qual a suplementação que estou tendo? Então, Eu já que aproveito e hábitos já eu estou... pergunto. Então, eu Oi? já vou pegar deixa, então. Vou pegar Não, deixa. Me diz, nos diz, né? Quais são os suplementos que você usa hoje? O que para você não abre mão de jeito nenhum? O que você recomenda também para as pessoas? sim. Então, antes de eu responder essa pergunta, quero chegar lá dizendo que todos nós, com isso que eu estava refletindo, em relação, hoje, o foco é o nosso wellness. Eu quero, para mim, assim como todo mundo, ter tempo, mas tempo de qualidade. Eu não abro mão, por exemplo, de meditar todo dia. Eu não abro mão disso. Qual a qualidade de vida que eu quero ter? Qualidade é diferente para mim, para ti, para todo mundo. Mas qual a qualidade de vida? Eu estou trabalhando comigo e com a minha alimentação para eu ter a qualidade de vida que eu desejo? Ou não? O que eu estou fazendo pela minha qualidade de vida, pela minha saúde? O que eu faço? Então, todos nós temos que parar, ser sinceros, não importa o que o outro ache, ser sinceros conosco para resgatar a nós mesmos. Então, quando a gente reflete com isso, a gente começa a ser sincero e a ver, bom, qual é o mínimo necessário? Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, então, nessa reflexão, eu sei que eu preciso tomar todo dia a creatina. Eu não abro mão da creatina nem de proteína. Eu amo... Tem ela aqui do meu lado, ó. Do meu lado. Eu gosto de betalanina antes de ir para academia, embora tem muitas pessoas que ficam loucas porque pinica muito, mas eu curto já, me acostumei, eu curto a pinicação. Tem gente que corre 3 dias e você mostra uma betalanina, mas tudo bem. Eu gosto muito da proteína de limão, sou apaixonada por limão, então a proteína de limão ela é sensacional. E sabe uma coisa que eu faço? Eu tenho a proteína de chocolate, mas eu não sou muito de tomar shake de chocolate, eu não sou muito do doce. Mas quando dá aquela vontade do doce, eu
pego a proteína de chocolate e faço bombons de chocolate. Então, como bombom de proteína, é uma saída, né? Ou tipo como se fosse um brigadeiro de colher sem aquecer, né? Então, tipo, vira uma sobremesa. Então, isso é uma prática. E eu tomo colágeno, gosto muito do Smart de pera, é sensacional. Ah, eu Eu tenho noto, aqui o eu de nunca. Pink Lemonade. Tu vai Pink Lemonade. É bom, eu agora que eu estava em Bali, eu levei esse porque são sachês, ele acaba sendo muito prático. Mas em casa eu gosto muito de pera, mas é em lata, né? Mas eu tomo os dois. Eu não faço botox, tá? Não faço, pode olhar. Mas esse resultado é o quê? É o colágeno de qualidade. Quando me perguntam, funciona? É a minha cara, não é? Porque isso é resultado, produto do produto. E tu Isso já que é uma começou verdade. a usar a linha Ritos, Meme? E aí, a Eu linha Ritos? apaixonei, eu ia falar na linha Ritos agora. Eu vou ser bem sincera, eu não estava passando nada nas mãos, e isso a gente não deve fazer, né? Porque a mão é uma coisa que aparece muito. Mas a minha mão, não sei se vai aparecer, aqui ela estava como que craqueladinha. Tem Oh, pessoas que estavam comigo em Bali que elas são testemunhas disso, porque eu recebi a Ritos e viajei, né? Em 3 dias, isso aqui ficou liso. Tá? Não sei se dá para nossa. ver. Eu fiquei encantada. Encantada, encantada. Ela superou aquilo que eu estava esperando. Então, não é uma suplementação, mas é uma coisa que eu uso. É um Imagina, se ritual já é que eu uma uso. menina, se é uma menina só com colágeno, imagina agora com essa linha, então, né? Ah, sim, Nossa, vou que pega vai ficar ser isso. maravilhosa. Não, e aí também eu gosto muito da linha Olus. Acho que todos os produtos da linha Olus são sensacionais. Eu tomo colágeno por causa das articulações. Eu fui atleta há muitos anos e eu me arrebentei. Naquela época não se cuidava como se cuida hoje, então o colágeno da Olus é maravilhosa. E tem uma coisa que todo mundo deveria tomar, e ninguém fala muito. Todo mundo fala em creatina, mas ninguém fala em glutamina. A Aê, acertei, olha aqui, tá ó. aí. E não foi combinado, hein? Não foi combinado, Não olha só. esperava que tu estava aqui isso aí. A glutamina é um aminoácido não essencial que é necessário para muitas funções. Não é essencial porque o corpo produz, né? Não é como outros que a gente necessita consumir. Mas quando a gente faz atividade física, após a atividade física, nós temos uma janela, algumas horas, de acordo com a intensidade. Uma pessoa que treina muito forte chega de 5 a 7 horas, essa janela. Outros que treinam mais levinho, pode ser pouquinho, né? Mas nessa janela é onde a gente pode pegar uma doença, se tem acesso a um vírus, uma bactéria diferente que apareça ali. Então, quando você toma glutamina, você auxilia o corpo na produção de anticorpos. Então, ele é bem, bem importante o consumo da glutamina. Eu tomo osteofórcio, imunodefensa, principalmente em viagens, gente. Em viagens, eu sempre tomo antes, mas assim, certinho, durante a viagem, chego a tomar uma de manhã e uma à noite, porque eu não sei onde é que eu tô, o que eu vou encontrar por aí, né? Então, toda essa linha Olus é fantástica, tá? Para dormir, eu gosto muito, tenho aqui do meu lado, tem o Nimbus de cacau, tudo, mas esse é tão prático. Ai, cadê, meu Deus? Nossa, Esse é muito prático. Agora, para viagem, é sensacional, né? Levar as gotinhas e a nossa realmente melatonina, né, em gotas, né? sim, é muito bom. Então, todas essas linhas, toda a suplementação, assim, ó, a minha formação toda é voltada para isso. Eu sempre trabalhei muito com os alunos, principalmente porque eu sou concursada para o curso de medicina, mas eu trabalho com engenharia, né, também. Eu sempre foco muito no minimamente processado, com excelência de qualidade. Se com toda essa formação assim que minha vida me levou para a alimentação, se esses produtos não fossem de excelência, eu não estava aqui falando. Realmente é o que eu consumo, eu sou resultado desses produtos e eu me sinto honrada de poder falar de uma coisa que eu sei que faz bem para mim e faz bem para os outros e faz muito bem para todos nós. E é por isso que eu estou aqui, agradeço o convite, porque eu sei que o que eu estou falando é para ajudar os demais. Assim, a gente tem que desejar para o outro o que é bom para a gente, né? Então, a Exatamente. raiva, para mim, é isso. Os produtos são saúde e para quem quiser, né, como um trabalho extra, é sensacional,
porque te dá uma Exato, liberdade, né? Uma exato. liberdade espacial, tempo, enfim. Você é prova disso, que viaja o mundo inteiro fazendo, né? Essa é a nossa liberdade, né? Sabe, Meme, quando eu te convidei, até para quem está aqui presente hoje, normalmente a gente faz um treinamento mais técnico, pega o produto, fala o que tem dentro, como toma e pronto. Só que a gente não vende produto. A gente está entregando para as pessoas, a gente está ensinando as pessoas, entregando para as pessoas um jeito, cuidando, né? Tem uma frase nossa, nosso slogan é uma comunidade que cuida da comunidade. Esse é o nosso objetivo. Alguns meses atrás, acho que 2, 3 meses, a Meme esteve aqui em Joinville, nós fizemos um pequeno seminário aqui e ela trouxe muito mais tempo, né? Porque a gente tá aqui na live, a gente tem que reduzir um pouco, mas ela trouxe essa palestra para nós de uma maneira mais profunda e ajudou demais todos que estavam presentes, seja quem já faz o negócio, ou então muitos profissionais da área da saúde que estavam conosco, convidados, nos ajudou a entender por que se fala tanto de suplementação. Se é moda, não é moda, o que, que é, né? Entender o verdadeiro motivo, né? E ela trouxe aqui hoje uma pincelada para fazer a gente pensar. Isso não é moda, isso aí é uma necessidade. A gente está, em palavras, né, de leigo, a gente está consertando coisas que a gente fez errado no passado e de gerações em gerações. Né? Vamos arrumar a casa? Vamos arrumar para que as próximas gerações estejam melhores, venham melhores, né? E Mercedes, Entendermos isso, né? Que a entendemos. gente se prejudicou, não por inconsciência mesmo, por não saber, achando que estava acertando, mas agora a gente pode recuperar e fazer as futuras gerações melhorar isso. Se alguém quer saber, por exemplo, parte científica, tem dúvidas, que na live ia ficar super chato, né? Pode me chamar no privado, não tem problema nenhum que eu respondo. Mas a ideia aqui era essa, fazer a gente refletir. O que nossos avós comiam, né? O que os antepassados, o que nós fazemos e a nossa necessidade hoje. Então, se alguém conseguiu bater no coração essa real necessidade, e não só para vender produtos, né? Para realmente cuidar do outro, então eu estou feliz. A gente falou muito de comer, né? A gente falou muito de comer, de comer, de comer. Se tá comendo certo, tá comendo errado. E eu não sei se tu tá ao par disso, porque tu acabou de chegar de viagem, mas nós lançamos um projeto que se chama A Hora da Virada. Vai começar dia 5 de janeiro. A ideia qual que é? A gente vai para festa, é confraternização, é encontro com amigos, é reencontro, é família. É um momento de confraternizar. E a gente sabe que há momentos, né? Como agora é final do ano, vai na casa da família, tem aquela mesa recheada de sobremesas. São os pratos que só acontecem no final do ano, né? Tradicionais do Natal, do Ano Novo. E é impossível, você vai ser indelicado se você não vai comer, experimentar, né? Isso faz parte, né, da nossa sentar à mesa, né? Isso aí faz parte da nossa cultura, Tradição e né? cultura. Principalmente é Tradição e cultura, cultura. né? E por isso a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo mundo ir tranquilamente. Claro que quem tem o Slim Tea na bolsa, junto, né, na viagem, quem tem ele pode até pisar pé na jaca, que no outro dia tá 100%, né? Mas o que a gente pensou? Vamos fazer um programa para que essas pessoas possam começar o ano reformulando não só a questão de metas, objetivos, mas também de seus hábitos. Né? Então a gente criou esse projeto junto com a Mariane Isaac, que é uma nutricionista com mais de 20 anos de experiência nessa parte de emagrecimento saudável, ela é lá de Goiânia. A Carol Magatão é personal trainer e especialista em várias áreas dentro da educação física, tem vários grupos também que dá suporte. Ela vai nos trazer um treino específico para esses 21 dias, que será o projeto, através de um aplicativo. Então, a gente tem ali uma galera bem bacana para dar esse suporte. Então, serão 21 dias. E o que a gente vai usar, meu amigo, assim, para potencializar esse resultado? A gente vai usar o Slim Tea, né, que é o nosso chá.
A gente vai usar o superfood também. A sopa, nossa sopa proteica também vai entrar na dieta para revezar nas refeições da noite. Vai revezar também para lanches também, que é muito bacana. E o nosso Adapta Amo, Juice, que é o nosso suco verde, que isso aqui eu amo. não vivo sem. Isso aqui Eu é amo isso vida. aí, amo. Isso é vida. Então, a ideia desses produtos, junto com a dieta, junto, né, com o plano alimentar, junto com o plano de treino, né, que vai ter esse acompanhamento, a ideia é realmente fazer com que as pessoas elas entrem com um novo pensamento, uma nova ação também para o ano, mudar, né, reformular aí os seus hábitos. O que tu diz em relação a isso? Esses suplementos, eles, qual dica você diz? O quanto eles podem realmente, de fato, ajudar, potencializar? Porque não é só vender produto, não. Eles estão estrategicamente na dieta, né? O que tu fala em relação a esses suplementos? Você que já faz uso. Olha, é sem palavras, essa linha luz é sensacional. O que eu posso dizer é que quando o chá foi lançado e nem era a linha Lucid completa, eu tive um problema, tive uma cirurgia e eu ia ficar quieta 2 meses, né? Que o médico tinha mandado. E eu falei, meu Deus, eu vou acabar engordando quieta sem academia, né? Então eu falei, bom, eu vou estudar esse chá aqui, chá que acelera o metabolismo. Então eu dei uma olhada na composição e eu percebi que se a gente tomasse entre 20 a 30 minutos antes da principal refeição, ela iria inibir alguma absorção de carboidratos e gorduras. E eu falei, tentar. E eu perdi 7 quilos em um mês e Nossa, meio. Só tomando chá, ficando quieta, que eu estava com cirurgia, né? Que eu não podia. Você se lembra disso? lembro. É que eu não estava enxergando, então não podia ir para academia, Eu tinha que ficar bem lembro da quietinha. cirurgia e lembro do emagrecimento também. Assim. Então, ali começou e era só chá. Esse superfood, bom, o suco verde realmente é sensacional, mas a composição desses superfoods, desses sucos, desses suplementos, é realmente muito bem estruturado, são muito bons, muito gostosos e são importantíssimos numa dieta, porque todo mundo já tentou alguma vez uma dieta e ninguém consegue manter. Por quê? Porque a gente morre de fome, quer comer uma porta, né? E quando Exato. você está nutrido, esse desespero pela comida não acontece, porque você está nutrido, porque quem te faz essa fome é a necessidade do corpo por nutrientes. Então a gente come, 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 e às vezes come errado, às vezes não, sempre, né? Come errado, então não estamos nutridos, e aí a necessidade e essa fome. Então essa suplementação, ela é assim, sem palavras, para para ser utilizada em dietas, né? Esse programa aí que você falou vai ser realmente sensacional. A sopa ela é maravilhosa. Eu acabei levando sopa também na viagem porque eu não sabia o que eu ia encontrar e eu falei, se eu tiver déficit de proteína, vou levar sopa, né? E eu acabei tomando, às vezes estava muito cansada à noite e eu tomava uma sopinha no final do dia, porque né, aquela charra elétrica hoje em dia resolve tudo, né, nos hotéis. Sim, E o legal dessa sopa, assim como nessa linha lúcida eu só fiz com a sopa. Dá para fazer muffins, por exemplo. Então, eu não queria tomar sim. sopa agora, calor, Brasil, não sei o quê. Então, pego um envelopezinho, se alguém quer a receita, me pede no privado, que eu mando uma receita de uns muffins maravilhosos, e apenas com mais um ovo e outro ingrediente, que aí você tem um salgadinho, um lanchinho, que pode substituir a sopa e também não vai... A nutricionista não vai me matar por ensinar Não esse muffin. vai. Não vai. Se A a pessoa... Beca, esposa do Fernão, um dos nossos heads, né, o Fernão Batistoni, ela já criou algumas receitas com a sopa. O perigo é justamente esse, porque ela dá tanta ideia bacana que é capaz da gente se passar em relação a isso, né? Mas o dela é bem controlado, bem. Tá no não, se Instagram oficial da Hive. Não, e dá para fazer patê, dá para fazer um monte de coisas, mas é que o muffin Dá. ele é prático, você faz e leva para o trabalho, né? Olha, assim, ó, pessoal, siga a Meme, porque, Meme, compromisso. Coloca no teu Instagram ali, para que todo. Tenho certeza que todo mundo vai te pedir. Então já coloca lá no teu Instagram amanhã, porque eu também quero. Eu também vou querer essa receita aí. Ixi, Vamos vou ter lá, que vamos fazer lá. para tirar foto, então. Exatamente, faz aí pra gente. E uma coisa que a gente está tendo muita procura também, não só pessoas que querem perder peso, mas pessoas que querem aprender a comer de forma correta, né?
E também muitas pessoas que ou estão fazendo uso ou fizeram uso de estratégias, como aquelas canetinhas, né, que provoca um emagrecimento muito rápido, né? Então, por quê? Porque algumas, elas querem continuar com o resultado que elas obtiveram naquele período curto de tempo, então não quer ter aquele efeito sanfona, né? Então elas querem manter o resultado de forma orgânica, não querem ficar presas naquilo. E outras também com esse mesmo objetivo, né? De repente parou de usar, começou a engordar, então, mas eu não quero ficar presa, né? Então, esses suplementos também seriam ótimos para esse caso também, né, Meme? Para construir massa magra, né? Também é importante, né? Não, isso com certeza. Às vezes a gente não sabe o que lanchar e acaba errando, comendo qualquer coisa por aí, Exato. porque quando a fome bate, a gente acaba fazendo qualquer coisa. Então, são produtos que a gente pode usar à mão, que vão estar te nutrindo, são seguros, né? É, Nutricionalmente falando e biologicamente falando, e fáceis de preparar, agradáveis. Né? Porque muitas pessoas falam, ai, não quero suplemento, é horrível, oh, que o sabor, não sei o quê. E essa é uma vantagem desses superfoods. Eles são muito, mas muito saborosos, muito fáceis de fazer e eles realmente vão, né? Tem toda a composição de proteína, carboidrato, gorduras de rápida queima, né? Que são excelentes. Eu acho que quem quer emagrecer pode, né, utilizar esses produtos ou uhum. como substituto, usando 2 scoops ou um como um snack, que a pessoa vai estar nutrida. Porque hoje em dia a cabeça de todo mundo está mudando e está indo para isso. É, Né? As receitas que nossas avós preparavam, a gente nem imagina agora comendo aquilo, de tão pesado que era. Então, a gente está tentando adaptar e tentando fazer alguma coisa com aquele sabor sem ter aquelas características terríveis que tinham. E isso é o novo. Agora é assim. A gente não tem tempo, a gente quer. Ninguém quer ser doente, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ter tempo, todo mundo quer ser jovem, todo mundo quer saúde, todo mundo quer qualidade de vida. Então, isso está relacionado ao que nós ingerimos, nós somos o que ingerimos. Então, o que você quer ingerir? Quer ingerir saúde? Então tá. Então, esses produtos, eles nos dão saúde. Eles mantêm as necessidades básicas biológicas, né? Para a gente poder viver bem. Ó, aqui estão falando que vai comprar o já kit para vai o sair para programa. comprar, Elza. Isso aí, Elza, não perde tempo Isso aí. aí. Ó. As inscrições é até dia 20, hein? As inscrições é até o dia 20. Então já corre aí para garantir a sua vaga. E vai ser sensacional poder começar esse ano, o ano novo aí, com essa energia. Tanto para quem faz parte da Hive, como para clientes, que sejam todos muito bem-vindos. E E para até quem para mete o pé na encerrar, jaca. não, até por sinal, uma das receitas, que é a receita dos 21 dias, porque a gente entrega, né? A Mariane presenteou com uma receita detox da virada. Então, para quem quer fazer antes do ano novo, né? Antes da virada, para quem quer fazer esse detox, dar um choque aí para não ficar tão feio para a virada do ano. Então, ela entregou de presente já esse detox da virada. Mas nosso projeto mesmo, que começa dia 5, é juntando o balde. Por quê? Porque tenho certeza que não vai ter um que não vai chutar o balde esse final de ano, né? Então vai lá, vai dar tudo certo, a gente te ajuda a juntar, vai dar tudo bem. E galera, assim, ó, pra gente ir pros finalmente agora, que a gente até passou um pouquinho nosso horário, eu quero falar para vocês que quem tá aqui na live hoje, que se identificou com os produtos, quer usar, quer começar a usar, ou quer conhecer melhor, entender qual deles atende a sua necessidade, conversa com quem te enviou essa live. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai poder te ajudar a entender, né, como os nossos suplementos podem melhorar a tua saúde, né? Lembrando que não são remédios, são suplementos que visam contribuir, né, com o dia a dia aí das pessoas. Agora, quem for também um profissional da área da saúde, que quer também, né, divulgar isso, oferecer isso para os seus pacientes, para os seus clientes,
existe essa possibilidade também. A gente tem muitos profissionais da área da saúde, a Meme é uma delas, mas nós temos muitos profissionais que trabalham hoje conosco, justamente pela seriedade que a gente entrega nos nossos produtos, né? Aqui a Meme falou de vários, eu tenho aqui essa proteína, que é da linha Hyper, por exemplo, é uma linha de produtos que a gente tem na embalagem, o QR Code, que você escaneia, você coloca o número do lote que está na embalagem e você tem acesso ao laudo de pureza do laboratório. Então você consegue ver na hora o que tem dentro. Creatina é pura, não é? O que tem dentro desse potinho, né? Então, não conheço outra empresa aqui no Brasil que entrega isso. Né? E é um compromisso que a Hive tem em entregar a certeza, a garantia para o cliente final que não só a nossa matéria-prima é a melhor que existe, todo o nosso processo, toda a tecnologia que a gente utiliza, que a Mimi acabou de falar, ela é o que há de melhor também, mais segura, para que a gente possa entregar para o cliente os produtos que tem de melhor, né, no mercado. Então, fez sentido, né, Meme? Não, e você falou uma coisa importante, assim, rápido e importante fixar. Isso não é remédio. Que muitas pessoas acham que suplemento é remédio. Isso não é remédio. Isso complementa a alimentação, porque a nossa alimentação, isso é importantíssimo. A nossa alimentação não supre mais as necessidades do nosso corpo em função da vida louca, do estresse, da poluição, de tudo aquilo que nós falamos. Isso é um suplemento, né? Uma complementação ao alimento. Porque ou nós suplementamos ou nós envelhecemos doentes. Esse é o nosso caminho. Ou a gente suplementa em função do wellness, ou a gente envelhece doente. Exato. Claro, faz atividade física, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe, tomar água, né? Mas a suplementação é isso. Isso é extremamente importante. Não é remédio. Remédio para remediar, disfarçar alguma coisa, porque o remédio nem cura. O remédio só disfarça. Exato, exato. Tá. Não, perfeito, Meme. Obrigada, Meme. Obrigada a você. Gratidão aí por toda a tua contribuição. Foi um privilégio ter você aqui conosco. E vamos levar mais raiva aí para esse mundão, começar o ano aí, de que cada casa desse Brasilzão tenha um potinho, seja de glutamina, seja de creatina aí. Vamos levar mais saúde para as pessoas, vamos cuidar da nossa comunidade. Obrigada, Meme. Um beijão. Beijo. Amém. Pessoal, até semana que vem, quarta-feira, nós temos Hive Wellness. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, vai ficar gravada. Compartilhe com quem você acha que vai gostar de saber, de conhecer esse conteúdo. E aproveite demais aí que nós temos ouro nas mãos e estamos aqui sempre para estar contribuindo com vocês. Tchau, tchau. Tchau.